Olá, tudo jóia? Essa é a sua roda de conversa. Pode chegar e ficar à vontade. Este programa é uma iniciativa da comunidade Rio Zen Brasil, com apresentação, edição e produção de seu Sandro, da Padma Pix Conteúdo, Educação e Terapias para Bem Viver. E conta com o apoio da Associação Buda e do Instituto Pramana de Teologias Cristãs e Ciências Budistas. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, ser do futuro que nos acompanha depois, e bom dia para você que está nos acompanhando ao vivo. Bom dia, Rebeca. Bom dia, bom dia. Bom dia, é um prazer recebê-la aqui nessa sexta edição da Roda de Conversa em sua segunda temporada. Então, Rebeca, hoje a gente está trazendo aqui o tema indo além do capacitismo. Então, eu queria, para começar bem a nossa conversa, que você se apresentasse assim para o nosso público, para que eles possam te conhecer, né? Lembrando que esse programa é uma estreia, então avisando para você que está acompanhando a gente na estreia do YouTube, que você pode fazer a sua pergunta, o seu comentário, deixando aqui embaixo os seus comentários, as suas perguntas, que depois eu vou repassar, né? Entre quarta, hoje, dia 15, e domingo, eu vou pegar as principais perguntas e vou passar para a Rebeca poder responder, e essas respostas vão ser agregadas na versão em podcast, né? Que vai para o Spotify e outros agregadores de áudio, tá? Então, sim. É isso aí. Rebeca, por gentileza, se apresente para a nossa audiência, por favor. Oi, pessoal. Meu nome é Rebeca Costa. Eu sou idealizadora, CEO do Look Little, um projeto que consiste em desmistificar a minha deficiência. Estou sentada, não dá para ver muito, mas eu tenho nanismo e, através do Look Little, eu criei justamente o projeto para poder desmistificar tudo aquilo que manipula e mancha a imagem de fato do que é o nanismo em si, né? Das vertentes mal apresentadas sobre a deficiência. Então eu falo sobre moda, falo sobre autoestima, falo sobre deficiência, falo sobre aceitação, sobre reconhecimento, sobre família, falo sobre tudo na estrutura do nanismo e também mostro meu dia a dia, sou formada em Direito, trabalho na área e entre outras coisas. Então, para saber mais, é só buscar lá no Look Little. E a gente faço palestra, faço consultoria, faço pesquisa, ajudo faculdades. A gente tem um ramo bem grande dentro do Look Little. Então, se você quiser saber mais, a gente está lá no Instagram, a gente está no Twitter, no TikTok. E é isso, tá? Obrigada. Maravilha. E na descrição, tanto do Spotify quanto aqui do YouTube, vocês vão estar com a arroba certinha, os endereços certinhos, para vocês poderem se conectar direto com ela, tá? Então, assim, para ir além do capacitismo, eu acho importante a gente começar do começo, né? Então, vamos lá. O que seria capacitismo? Que para algumas pessoas pode ser a primeira vez que elas estejam ouvindo falar nesse termo, né? Eu costumo dizer que capacitismo ele é o preconceito, né, de uma forma atualizada. É qualquer forma que você usa em prol de uma brincadeira ou de uma ridicularização ou algo para afetar mediante a condição de uma pessoa. Então, quando você usufrui da condição de algum tipo de deficiência ou da condição de alguém para atacar, diminuir, ridicularizar, ofender, ainda que seja de forma brincadeira ou pejorativa, isso é algo capacitista. E o capacitismo ele está nas pequenas coisas, né? Seja nos olhares, seja nas atitudes. Às vezes a gente é capacitista e a gente nem entende, nem sabe por quê. Uhum. E essa questão é super importante a gente definir logo de saída,
porque hoje em dia existe digamos assim, uma certa criatividade para surgir termos, né? Então, recentemente, o ministro da Educação inventou uma palavra, né? O inclusivismo, né? para tratar dessa questão da educação inclusiva de pessoas com deficiência na rede de ensino normal, né? Convencional, pública, privada, seja lá como for, né? Então, é importante a gente diferenciar o que surge do nada e o que e um termo que já está estabelecido e de repente é desconhecido, né? Então, esse termo inclusivismo nada mais é do que uma forma de ser capacitista, né? Seria isso, né? Porque justamente essa é uma forma também de manifestar preconceito com pessoas com deficiência. E eu acho que um outro termo que a gente pode ajudar a esclarecer é esse pessoas com deficiência, né? Que às vezes vê PCD por aí, né? PCD e coisas semelhantes, né? E tem outros termos que são às vezes são empregados aí, né? Portadores de necessidades especiais. Já vi também sendo utilizado o termo portador de habilidades especiais, né? Então, quais são os termos assim que a gente deveria utilizar, né, para não ser capacitista? E quais são os termos que a gente deveria evitar? O termo correto, eu sempre falo que primeiro é o que a pessoa é, uma pessoa. E então, antes de qualquer termo, acho que a primeira coisa é o nome, né? Se você conhece a pessoa, você tem que chamar essa pessoa pelo nome dela. Mas se você não conhece, você não sabe quem é de fato essa pessoa, vem como pessoa, como o primeiro, né? Então, vem pessoa. E se você for se referir à deficiência dela, é pessoa com deficiência, né? Pessoa com síndrome de Down, pessoa com nanismo, porque antes da condição dela vem a pessoa. Mas se for algo que a condição dela, a deficiência dela seja algo não seja correlacionado com a situação, com o assunto, com o debate, é Rebeca, né? Não é Rebeca, não é uma Rebeca com nanismo, é Rebeca. A não ser que eu seja um motivo de pauta de um assunto. Então, Rebeca, uma mulher com nanismo. Aí sim, ok. Mas eu sempre digo que é o nome da pessoa em si e pessoa. Mas os termos que a gente não deve usar é tudo aquilo que remete à deficiência, à condição. Débil mental, seu doente. Tá cego? Você tá surdo? Eu até esqueço esses termos porque eu não uso. Aí tem uns termos que eu não sei de cor. Mas todo termo que usa. Em terra de cego, quem tem olho é rei. Quem tem olho é rei. Tem tipo assim, coisas que muitos amigos meus usavam. Tá parecendo surdo, você tá surdo? Tipo, não tá me ouvindo, não? Eu já vi muito isso. Então, tipo assim, vem cá que eu vou te dar uma mãozinha. Parece que não tem mão. Tá sem braço? Tipo assim, tem umas coisas assim que a gente, se a gente parar para pensar, a gente vê realmente que, tipo assim, nem se a gente parar para pensar, se a gente realmente colocar o pingo nos is, a gente vê que realmente não faz sentido. Eu falo muito sobre capacitismo no nanismo, que é o número enorme de pessoas humoristas que usam o nanismo para usar engajamento na internet. A minha equipe, eu falo assim, eu tenho até pena, eu até bato palma toda vez que eu faço uma entrevista para o meu time, porque meu time é um time que trabalha arduamente referente a isso. Porque eu sou uma pessoa que eu não consigo ficar calada, né? Então, às vezes eles têm que tirar o celular da minha mão, porque muita gente compartilha comigo tudo que esses humoristas fazem. Aí eu já boto trabalho para a equipe. Eu falo, cara, eu tenho um material pronto referente a capacitismo, referente a nanismo, referente a tudo.
E nesse material, eu enfio para essa galera. Se essa galera não mudar, aí a gente já vem com o segundo plano, que é denúncia no Ministério Público e etc. Porque eu acredito que as pessoas elas só vão mudar pelo mal. Não adianta. Fazer carinho ninguém quer mais. E internet se tornou uma terra sem lei total. É uma terra de haters, né? E o nanismo é a única deficiência em que as pessoas não conseguem descorrelacionar, ou, tipo assim, as pessoas têm que me correlacionar à escolha de uma outra pessoa com nanismo que não tem nada a ver comigo, sabe? Eu sou formada em Direito, eu sou advogada, eu faço milhões de coisas, eu trabalho como agente jurídico numa empresa, sou palestrante, sou modelo, mas eu não sou humorista. Então não tem que. Se eu estou passando num lugar sem fazer qualquer tipo de brincadeira, não é motivo para a pessoa rir da minha cara, sabe? Por exemplo, eu raramente uso roupa que mostre meu corpo. Eu gosto mais tipo, de roupa fechada e tal. Só na praia eu uso, assim, mas raramente você vai me ver de calça e blusa, barriga de fora, ou então um decote absurdo. Eu não sou assim, eu sou mais preservada. Então, reservada, né? Eu me preservo bastante com o corpo e etc. E não que isso seja errado, as pessoas. Eu tô falando uma coisa minha. Eu sou assim. E aí eu tô na rua e mesmo assim existe o fetiche alheio, sabe? Por causa de outras coisas também. Por pessoas que optaram fazer outro comportamento. Isso me incomoda, porque a culpa não são dessas pessoas. Elas podem escolher, elas podem fazer o que elas quiserem da vida delas, a condição delas não tem nada a ver com isso. A pessoa com nanismo, ela é livre. O que me irrita é as pessoas me correlacionar a essa situação, sendo que não é algo que eu escolhi para mim. Entendeu? Então, não é porque uma pessoa com nanismo escolheu ser veterinário que todo mundo vai ser veterinário. Entendeu? Existem belos humoristas com nanismo. Eu sempre falo do Léo Gigante, porque o gigante Léo, né? No caso, eu inverti. É um cara que, cara, eu admiro pra caramba, sabe? Me faz rir pra caramba, mas a condição dele não remete a nada, porque ele é humorista mesmo, ele gosta de trabalhar com isso. E aí as pessoas levam muito para um outro lado que não tem muito a ver, sabe? Uhum. E apesar, eu acompanho o Gigante Léo faz tempo, assim, né? Porque eu gosto de stand-up, né? E ele não só faz piada a respeito do nanismo, né? E quando ele faz, ele tem todo o direito de fazer, porque, assim, é uma característica que o próprio stand-up usa, né? Se eu tenho cara de CDF, se eu tenho o jeito de CDF, eu vou tirar onda disso, né? E vou colocar isso, mas ele tem todo o direito de fazer isso, né? Que fique bem claro, né? Mas aí é isso que as pessoas têm que entender. Você falou uma coisa muito, muito importante. Ele tem o direito de fazer isso porque ele está usufruindo da condição dele. Mas as pessoas não têm direito de correlacionar isso a todas as pessoas com nanismo, sabe? Aconteceu. Só para você entender do X que tá, da questão que eu estou querendo dizer, há um tempo atrás, um pastor famoso, não vou dar ibope para ele aqui, nem vou falar o nome dele, simplesmente fez uma piada. Na verdade, não, ele respondeu uma caixinha de pergunta no qual tinha a respeito do valor de uma mulher com nanismo. A pessoa falou que estava namorando uma pessoa anã, que é o termo pejorativo referente à pessoa com nanismo, e perguntou se era um presente de Deus ou se era uma lembrancinha. Quando a gente fala presente, lembrancinha, a gente remete que lembrancinha tem um valor menor, né? Lembrancinha é algo menor e tal, e etc. Também referente a valor, né? Então, E aí se ele fosse inteligente, ele responderia ok, falando que não é certo, e etc. Mas sem saber do conteúdo, ele poderia errar uma vez só no Stories. Mas não, já é a terceira vez que ele compartilha isso no feed dele, dando evidência. E não só no feed, como ele bloqueou associações de pessoas com nanismo. Ele não me bloqueou, mas ele também não me respondeu. Eu tentei ensiná-lo de alguma forma mais tranquila. E essa questão, você falou do termo anão, né? Inclusive na Anabra, né? Tem um vídeo teu falando especificamente sobre essa questão, né? Tu pode falar um pouquinho melhor, porque assim,
muitas vezes as pessoas usam esse termo crendo que assim é um termo corrente, comum, né? Então, tu pode falar um pouquinho sobre esse tema, sobre essa questão? Do qual? Da questão do uso do termo corriqueiro no dia a dia, não, Porque na e a questão antiguidade, do nanismo, né? é porque na antiguidade o anão ele remete só à deficiência da pessoa. E na antiguidade, as pessoas usavam a pessoa com nanismo como um objeto. Um objeto corporal, um objeto de riso, um objeto de vitimismo. E a gente era muito explanado como rir, era a única opção que a gente tinha, né? Como riso, como corporal, como defeituoso. Então, essa bagagem ela veio trazendo ao longo dos anos e fixaram isso na mídia. Então, você quase não vê a pessoa com nanismo numa bancada de jornal, ou então numa novela falando qualquer coisa que não seja nanismo, ou num programa de televisão que não seja falado sobre nanismo, sobre a própria deficiência, ou sendo outra coisa. Mas não, as pessoas, a mídia ainda tem essas três vertentes que são totalmente incoerentes, que é o fetiche, o vitimismo e o humor. E aí o termo anão ele é pejorativo. Então, o certo e pejorativo e ele remete a pessoa a somente a condição dela. Então, o correto é pessoa com nanismo, porque eu sou uma mulher, mas eu tenho nanismo. Então, tipo assim, eu sou mulher e tenho nanismo. Então, eu sou mulher com nanismo. O nanismo vem depois. Primeiro vem quem eu sou. Depois vem a minha condição. E é importante a gente falar sobre isso, deixar muito claro, porque como é um termo muito corriqueiro, assim, as pessoas usam e não sabem nem que estão sendo preconceituosas direito, né? Porque isso está tão impregnado no dia a dia que, assim, não é que a pessoa sabe que é um termo pejorativo, né? E usou, deixou escapar, a pessoa nem sabe que é um termo pejorativo, né? Então é super importante a gente esclarecer isso para evitar esses constrangimentos, né? Mais ou menos como que aconteceu no caso das pessoas negras, você utilizar o termo denegrir, né? E que isso aí é altamente racista, né? Então, e as pessoas usam assim como se estivessem bebendo água, assim, né? Como se fosse a coisa mais normal do mundo, assim, né? Então, e tem algumas coisas que eu acho que você deve ter escutado. Disse, não, isso é muito mimimi, isso é mimimi. Justamente Isso é... esse caso que a gente estava falando anteriormente do querido atrás, era justamente sobre isso. Sobre que essa situação. Os comentários nesse vídeo foi justamente sobre isso. Ah, mas é porque eu respondi lá, né? Eu fiz eu dei uma resposta. E diversas pessoas falando que eu tava querendo ibope, que era mimimi, que não é bem assim, e papapá, e papapá. Porque as pessoas, elas não vivenciam no meu corpo. Elas não vivenciam olhares 24 horas. Então, você fala na internet, chega lá e posta de uma maneira razoável, da forma como você quer, e sair, sem que aquilo seja sua dor, é muito tranquilo. Aquilo tá te dando views. Não tá calçando teu sapato, né? Porque isso aí não é algo que. Não é uma camisa que você bota um dia, sai e tira, e no outro dia bota outra coisa, né? Não tem como deixar de ter a condição que você tem. Como uma pessoa negra não tem condição de dar uma pintada lá para não sofrer racismo todo o santo dia, né? Então, assim, é algo que eu faço questão de trazer para cá, para a roda de conversa, porque, assim, muito se fala, às vezes, do racismo, muito se fala da LGBTfobia, né? Mas a questão do capacitismo, mesmo entre ativistas, mesmo em espaços onde se fala sobre esses assuntos, às vezes é esquecido
completamente ou deixado muito à margem, né, dessas conversas. Né? Então, no Sim. sentido de trazer essa visibilidade, né, aproveitando esse episódio lamentável aí da declaração do ministro da Educação. A outra, inclusive, foi um outro caso também, né? Porque as pessoas entendem muito que mas ele não teve essa intenção. Nem todo mundo tem a mesma intenção, né? Só que eu acho que a gente tem que começar a pensar nas palavras que a gente usa, nas colocações, porque isso, se for algo referente a uma comunidade, a uma condição, isso tem um peso maior. Ainda mais quando nós somos pessoas de grande influência. Então, qualquer deslize é ladeira abaixo. Não adianta. E para quem está meio por fora do que eu estou falando, assim, você pode dar uma sacada na bbc.com, né, na notícia de 24 de agosto de 2021, do Rafael Barifouzi, né, da BBC News Brasil em São Paulo. O ministro da Educação está enganando famílias de crianças com deficiência, diz mãe de autista e ativista pela inclusão escolar. Então, depois de dizer que alunos com deficiência atrapalham o aprendizado de outros estudantes, o ministro da Educação, Milton Ribeiro, voltou a falar a favor da criação de turmas e escolas especiais. Então, essas escolas especiais, no caso, me corrija se eu estiver falando besteira, Rebeca, no caso, são escolas separadas, né? Escolas são escolas exclusivas em que para elas pessoas com deficiência. São escolas que na verdade, o que acontece é que ele acha, né, essa palavra ou esse depoimento, esse achismo das pessoas é que pessoas com deficiência elas deveriam ter uma escola, um aprendizado, profissionais só para elas. Só que não. As pessoas com deficiência elas precisam se relacionar com outras pessoas, elas têm lugar em qualquer lugar, elas têm ali, elas podem estar conhecendo, se envolvendo. E eu estudei, né? Eu convivi, eu acho que essa é a palavra melhor para se falar, que as pessoas com deficiência elas têm que conviver com outros tipos de pessoas, até porque eu costumo dizer que existe uma troca em ambos lados para ajudar a sociedade, a vida, né? Tanto da pessoa com deficiência quanto da pessoa que não tem deficiência. Eu acho que ali é uma roda que vai girando e a pessoa vai aprendendo. Todos nós temos algo para acrescentar na vida do outro. Então, é muito importante esse convívio das pessoas com. Todos nós somos diversos. Ninguém é igual a ninguém. Então, é muito importante essa troca, eu costumo dizer, essa junção de pessoas. Não tem que haver separação. E o ministro deu das falas dele foi que a escola especial era importante porque pessoas com deficiência. Estou tentando lembrar aqui. Existem crianças com deficiência que eram impossíveis de se relacionar. E não, isso não existe. E por mais que eles estejam falando, por exemplo, de um caso vegetal, essa criança em estado vegetativo ou não, ela é uma pessoa que ela consegue conviver. Existe essa possibilidade. Todos nós possuímos sentimentos, todos nós possuímos princípios. E não, enquanto está errado. A fala dele foi assim como havia feito durante uma visita ao Recife, no meio desse mês, na minha cidade, inclusive, ele voltou a dizer que uma pequena parcela dos estudantes que têm deficiência grave não tem condições de conviver com outras crianças e adolescentes. Sim. E isso, fazendo mais um paralelo muito, muito possível, né, para entender a dimensão do problema, né? Isso, né, lembrando que o capacitismo está para pessoas com deficiência, do mesmo jeito que o racismo está para pessoas negras, né? É como se estivesse se criando uma apartheid dentro do sistema escolar público, né? Segregando pessoas pela sua condição.
Então, do mesmo jeito que segregaram na África do Sul e durante muitos bons anos lá nos Estados Unidos, pessoas chamadas de cor, né? Pessoas não brancas, das brancas, a sugestão é que a gente siga por aqui com as pessoas com a deficiência, né? Então, isso é para ajudar vocês a entenderem o tamanho do absurdo que é a declaração de um ministro da Educação nesse sentido, né? Então, diga-se de passagem que o tribunal, o STF, ele considerou que o decreto lançado no final do ano passado e cancelado pelo STF em dezembro retrocederia o decreto Bolsonaro para alunos com deficiência é retrocesso de 30 anos, diz pedagoga da Unicamp. Reportagem também de Rafael Barifoso, que você pode ver lá no site da BBC News Brasil. Essa reportagem é do dia 28 de agosto de 2021. Né? Na última semana, o Supremo Tribunal Federal realizou uma audiência pública ao longo de 2 dias para discutir o decreto que institui a Política Nacional de Educação para Alunos com Deficiência. Quer dizer, não é uma mera questão de opinião, não. É mudança em aspectos estruturais da política pública de educação no Brasil, né? Então, como é que tu vê essas questões? Já que você é uma ativista, né, dessa área, e você se coloca tão bem, né, sobre essas questões, como é que tu vê esses movimentos? Cara, eu acho que todo tipo. Eu acho que, para mim, movimento, quando a gente fala de movimento, eu sempre falo, quando a gente fala de movimento, eu falo isso referente no meu lugar de fala de nanismo, né? Em si. Eu costumo dizer que movimento é quando a gente se junta em prol de uma causa e em prol de soluções para pessoas que realmente sabem das dores das outras, né? Em condição. Eu estou no meu lugar de fala de mulher com nanismo, eu vejo muito na própria condição nanismo, das próprias. Nesse próprio grupo que existe uma familiarização muito grande, mas também uma competição muito grande que atrapalha. Então, eu acredito muito, eu acho que a gente está, eu acho que qualquer tipo de comunidade, desse meio de junto, ainda está em fase de amadurecimento. Eu sempre falo sobre isso. Eu sou uma pessoa que eu não tenho muito ainda essa paciência de entender que competição, essas coisas para mim não fazem muito sentido. E dentro da minha própria comunidade eu vejo isso. Então, eu acho que tem que haver muita inteligência, muita honestidade, muito sentido para poder ir em prol de algo, entende? Uhum. Sim, sim. E eu vou aproveitar que a gente está chegando mais ou menos no meio do programa e reforçar para vocês, né, que estão acompanhando o programa ao vivo no dia 15. Esse programa está sendo gravado no dia 1º de setembro, então, mas está indo ao ar dia 15 de setembro, quarta-feira, às 10 horas. Então, você que está acompanhando ao vivo ou está assistindo depois, você pode deixar a sua pergunta para a Rebeca aqui embaixo, nos comentários do YouTube, tá ok? Que aí a gente, na versão podcast desse programa, a gente vai incluir as respostas em áudio de Rebeca. As respostas principalmente das perguntas que forem colocadas entre quarta, dia 15, e domingo seguinte, tá? Para a gente poder repassar direitinho e não ficar tão distante assim do programa pelo YouTube, tá bom? E uma outra coisa é que esse programa, ou melhor, essa temporada, ela é apoiada pela Associação Buda e o Instituto Pramana.
Não sei se vocês sabiam, mas existe budismo na faculdade. Então, assim, conheça mais a graduação livre em teologia budista do Instituto Pramana, de teologias cristãs e ciências budistas. Seguindo o Facebook, Instagram, @instituto.pramana e acessando o site buda.org.br. Então, lá você pode ter informações de turmas, como é que é o curso, do que é que se trata, né? Eu sou um aluno desse curso, então posso dizer que, para quem tem curiosidade de conhecer mais a história do budismo, as línguas, a arte, é um prato cheio. Então, assim, 100% EAD, então você pode ter essas informações lá. E voltando para o nosso tema de hoje, parafraseando, né, a Angela Davis, a gente não basta numa sociedade que é capacitista, não basta não ser capacitista, tem que ser anticapacitismo, né? Tem que Então, ajudar, eu costumo dizer que tem que ampliar tudo e ser uma extensão, um braço de extensão. Quando a gente fala uma extensão, é de extensão do bem, de fazer o bem, de fato. E no caso é o famoso aliado, aliada, né? Você não precisa ser gay para ser um aliado da diversidade sexual e de gênero. Você não precisa ser negro para ser antirracista. Você, como branco, você pode e deve ser antirracista, né? Porque essas questões elas não vão se extinguir por si só, né? Não tem isso. Então, assim, a gente tem que entrar nesse movimento, nessa luta. E eu queria saber de ti, Rebeca, quais são, o que é que a gente tem que fazer para ser um bom aliado anticapacitismo? Quem está escutando a gente, quem está vendo a gente, explica para nós como é que a gente pode se engajar e ser um bom aliado, um bom aliada, um bom aliade do anticapacitismo. Primeira coisa, você tem que ser uma pessoa empática, total. Se permitir conhecer sobre o assunto, porque eu acho que existe muita pessoa querendo ajudar, mas não sabendo sobre o assunto, e aí a pessoa acaba indo ladeira abaixo também. Então, você tem que se familiarizar e humanizar, ser humana. E não permitir, eu acho que permitir, na verdade, sempre ser corrigido no amor e corrigir no amor, né? Eu acho que, para mim, eu falo sempre, o amor é a base de tudo, tudo mesmo. Então, para mim, Deus é o amor. Eu acho que para mim, o amor é a base de tudo. E é com ele que a gente vai estender, né? É com ele que a gente estende, é com ele que a gente muda o mundo. Então, com empatia, com conhecimento e com amor, a gente chega sempre na linha de sucesso. E indo para atitudes e ações práticas, assim, né? O que é que tu sugere de fonte de informação, sites legais, perfis interessantes para seguir, né? Porque às vezes a pessoa não tem, porque, enfim, culpa do capacitismo, né? Às vezes no trabalho dela não tem pessoas com deficiência na faculdade onde ela estuda, né? Até porque às vezes existem barreiras físicas até, né? Que dificultam muito a inclusão, né? E a convivência, né? Então, assim, onde a gente pode buscar mais informação, como a gente pode ter informações, conhecer experiências que podem ajudar a gente a ser um melhor aliado. Ó, pessoas que eu sigo, tô até anotando aqui, Alex Duarte, é um cara que acabou na data de hoje, dia 1º de setembro, ele está lançando um curso anticapacitista com desconstrução. Ele não tem deficiência,
mas ele é um cara que ele se aprofunda, que ele se permite se desconstruir. Então, eu tô nesse curso, então é um Alex Duarte, a Yane, aqui embaixo, a Anabra, que é a Associação de Nanismo Brasil, a Passarinha, Sara Passarinha, Sou Passarinha, minha amiga super do peito. Lívia Vasconcelos é uma mulher incrível do Ceará. Ela é uma das minhas melhores amigas e tipo, Sara e Lívia, para mim, são pessoas que caminham ao meu lado de cabeça que, assim, eu tô citando essas pessoas que são as pessoas com quem eu consumo esse tipo de conteúdo. Então, o Ivan Barão, tem o Dave Picais, estou vendo os nomes aqui, a Esther, o Grupo Juntos, que são de mães com deficiência, que têm filhos com deficiência. Mas até agora, esses nomes, assim, que vem na minha cabeça. A Anabra, né? A Anabra, minha associação. Uhum. E fala um pouquinho para a gente, né, dessa associação, né? Eu vi que você divulga até no teu próprio, na tua própria bio, né, do Instagram. O que é que faz, o que é que é e o que é que faz a Anabra? A Anabra é a com dois N's, né? A Anabra é a Associação de Pessoas com Nanismo, né, do Brasil, e a gente faz a gente é uma associação que a gente tem foco em políticas públicas mesmo. E a gente faz todo um trabalho em referente a famílias, políticas públicas, entre outras coisas. Tipo, a gente dá amparo familiar e é isso. Especificamente, essa é a nossa caminhada. A gente faz muito políticas públicas, a gente faz apoio no hospital, a gente tem um projeto no Fernando de Figueira, que é um hospital, mas o nosso foco mesmo é políticas públicas, é tentar amparar as pessoas com nanismo através das políticas públicas. Maravilha. Se vocês quiserem seguir aí ou ver, né, mais sobre o trabalho da Anabra, vocês podem acessar o site, né, que é anabra com dois N's, .org.br, ou visitar o perfil lá do Instagram também, que você vai ficar sabendo de tudo e mais um pouco sobre o movimento da associação também. E me fala um pouquinho mais dessa questão do teu perfil, né? Do Look Little, né? O que é que a gente pode encontrar lá? Assim. O Look Little, você encontra basicamente o dia a dia de uma mulher com nanismo, mas sempre com o intuito de mostrar o nanismo, a vivência e a deficiência de uma perspectiva diferente do que se vê, né? Na verdade, é uma perspectiva real. É uma perspectiva que você vê a minha vivência através da minha vida, do meu dia a dia, e eu também levo os meus pontos de vista referente a assuntos de pessoas com deficiência, mas nem sempre tem só assunto com pessoas com deficiência, né? Tem a minha vivência e é isso. Lá eu abordo assuntos de autoestima, de empoderamento, de identidade. É bem legal. Eu gosto muito. Maravilha. Maravilha. Então, Rebeca, se você quiser, você está livre aí para poder passar sua mensagem final aí. Estamos chegando na nossa reta final aqui do programa, né? Então, por gentileza, passe o seu recado, né? Para a nossa audiência aqui que está acompanhando e está conhecendo melhor você, a questão do capacitismo, principalmente do anticapacitismo, né, para a gente entrar direito, né, nesse mundo e ser um bom aliado para essa questão. Né? Então,
Fica à vontade. Eu queria muito dizer que o amor é a base de tudo. Empático, referente às pessoas, independente se a gente conhece ou não. A gente não precisa aceitar as pessoas, mas a gente precisa respeitar. Eu acho que o amor e o respeito são a base de qualquer tipo de mundo ideal. Então, que a gente possa continuar evoluindo como seres humanos através da empatia, através do amor, através do respeito. E é isso. Queria deixar o meu super beijo de agradecimento pelo convite. Um beijo para todo mundo que está assistindo, que vai vir assistir. E dizer que me encontro à disposição, eu e meu projeto, e que a gente possa cada vez mais evoluir como ser humano. Maravilha. Então, gratidão por tua disponibilidade, por tua participação aqui, Rebeca. Foi um prazer recebê-la na roda de conversa. Aspiro que seja a primeira vez de muitas. Toda vez que você pensar em querer divulgar alguma ação, algum projeto, alguma coisa, não deixe de dar o toque para a gente, que a porta aqui vai estar sempre aberta para você, viu? Então, muito obrigada. Pode ser sobre capacitismo ou qualquer coisa que você queira também, né? Claro, porque a gente não precisa ficar restrito nesse assunto, tá? Então, eu quero agradecer também você que acompanhou a gente até aqui. Eu quero agradecer você também que está acompanhando a gente aqui no YouTube, no Spotify ou em outras plataformas. Gratidão por sua audiência. É um prazer ter vocês por aqui. Não esqueça de deixar os seus comentários, a sua pergunta aqui nos comentários do YouTube. E aproveita também, deixa sua curtida, compartilha com alguém que você possa sentir que esse conteúdo possa ser interessante. Então, compartilha lá. Vai ser um prazer expandir essa rede. E eu encerro aqui com essa coisa que eu achei muito bonita que a Rebeca trouxe, que o amor é a resposta, né? Então, seja lá qual for a pergunta, o amor sempre é uma boa resposta. Então, eu acho que não tem um jeito melhor de terminar esse programa do que com essa tua mensagem, né? Então, mais uma vez, gratidão, Rebeca. Valeu pela companhia e até uma próxima. Eu que agradeço. Até a próxima. Joia. Tchau, tchau. Valeu.